Ó, eu consigo gravar meia hora. Tá, mas não vai gravar ali? Conseguiu? Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo à nossa atividade. Tu permitiu gravar, né? Sim. Show! Muito bom, eu vou Permite vender. gravar enquanto eu tô gravando. Eu já comecei a gravar. Não é no Airbnb, então. Não. Eu gostei. Cara, o intuito da atividade de hoje é a gente fazer análise de Godez, então eu vou pedir só pra te pintar. Tu já pinta? Muito raramente. Faz tempo que eu não pinto nada. Só digitalmente. Tá rolando uma entrevista. Mas eu também não sabia. Eu achei maravilhoso Eu não demais. fiz quase nada, cara. Eu só deixei rolar. Cara, Tá, mas explica a dinâmica. o intuito é só avaliar os Godês, então eu só vou pedir pra ti utilizar os equipamentos que a gente tem aqui e pintar como mais próximo do que tu pintaria se tu tivesse no teu âmbito natural. Tá, eu não sou pintor natural, faz tempo que eu não pinto. Mas beleza. É só começar então. Fica à vontade. Vocês, só uma pergunta, vocês não vão gravar o processo? Tá. Só tenta ficar um pouco mais afastado. Aí, qual que é o intuito? Simular um processo prático na rua. Então, evita usar a mesa. Tenta utilizar o máximo possível de equipamentos nas tuas mãos e fora da mesa. Tá, isso já muda Esse é o único pouco porém. a dinâmica. É bom vocês avisarem isso pra sempre. Tava Tá. no script, mas como alguém tá me pressionando. Ok. Primeiro eu veria que cor eu usaria. Claro. E aí tu usa na caixinha. E aí, a mesma coisa, quando você colar, segura ela, pica e dá uma dançadinha, assim, tá? Vocês querem que eu pinte ele inteiro? Ou não? Não há necessidade, assim. Pintar o focinho. Tem preto aqui? Tem. Tá do lado azul ali. Eu não me conheci lá de Brasília. Aí saiu no jornal alguma coisa que ele anunciou o término do não oficializado. Eu não estou com uma vida aérea, tipo, você vê ela lá de Brasília, ela é blogueirinha lá de Brasília. Aí agora ela tá no seriado da Netflix. Aquele Too Hot to Handle, aquele quente demais, tá ligado? Mas é isso aí ela tava pegando os reais. Sabe que tem um... Aí você vai começar, né? A gente tá focado nas músicas. Não lembra que não tá fazendo. Gostosinho. Seu colega de faculdade. Parece uma nanquim. Que o cara é da cenografia e ele é cantor e ele vai poder falar banda lá também, uma hora. 20, não sei o que. Da cerveja de garrafa e não sei o que. Eu sei qual é. 11h20? Não é. Por favor, eu escrevi tudo no Você telefone. é um reggae, samba, um negócio assim. Mas a gente sabe. Aí o cara se amava e virou música, tá na banda. Eu já vi que tá produzindo um vídeo técnico, um chat. É um DJ famoso, tá ligado? Na Europa, vocês todos. É?
vontade de pintar ele em volta. Cara, eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui. Tá. E eu te dou o desenho e tu pode levar pra casa pra pintar, pode ser? Ah, mas eu nem tenho aquarela em casa. Pode. Mas por que tu disse? Mas o que já deu. Mas porque, já tipo... falou que precisa. Ah, tá. Não, de boa, relaxa. Tô só brisando que fazia muito tempo que eu não pintava. Muito bom. Mas já tinha pintado antes, né? Ah, eu já, tipo... Já tirei a mão. Como a gente teve uns módulos de aquarela, eu gostava assim. Que show. Vocês não tiveram? Tipo, desenho... No módulo de desenho não fizeram? Não Só usaram um aquarela? marcador os professores que a gente teve. Ah, tá. Mas como tá gravando, depois eu reclamo. Pode reclamar. Cara, É um direito. vamos lá, só pra... Eu tenho agora 3 perguntinhas pra te fazer só sobre a atividade. Dá. A primeira é se tu sentiu alguma dificuldade no processo. Sim. Eu acho que tem que ter um local, particularmente para mim, né, quando eu for fazer isso, um local onde tenha tinta seca e a tinta molhada, para que eu possa fazer a mistura da tinta molhada. Tipo, eu vi que tem 2 vazios aqui, então eu usei isso como espaço. Mas como é plástico, talvez uma cerâmica, algo que eu possa, assim, enfim. A segunda pergunta era justamente se tu tinha o hábito de pintar. Não. Não? Tá bom. E se tu tivesse num cenário ideal, como é que tu montaria esse kit? Lembrando que, tipo assim, o que daqui tu montaria e como tu montaria pra pintar na rua, sem uma mesa? Para pintar na rua eu teria isso num local só, não coisas divididas, assim, tipo sei lá, algo que não caísse para os lados, sabe? Às vezes uma bandeja, algo assim, sei lá, vou dar um exemplo, né? E eu organizaria por ordem de processo, tipo, se eu vou usar a tinta primeiro, ela estaria na esquerda, o papel que é a última coisa, então, por ordem, entende? Se eu vou passar aqui na água, depois eu vou secar, acho que é isso. Fechou. Obrigado, meu irmão. Valeu. Na real que não precisa gravar assim, Muito repetindo bom. tudo pra todo mundo. Né? Precisa sim, se ela processar a gente depois que a gente tá com a imagem dela e manda pra uma Verdade. terceira, e se a professora botar isso no X-Videos? Mas vocês fazem. Vocês filmam também fazendo rolê? Não. Mais ou menos. Tá. Contexto. A gente estava fazendo uma análise da tarefa. Nosso objetivo é observar os godês e o processo de pintura em aquarela. Outro intuito importante é a gente desenvolver um equipamento para conseguir produzir fora de casa. Então, eu vou pedir para te pintar sem utilizar a mesa. O máximo que tu vai poder apoiar na mesa são os copinhos de água, tá bom? E é isso, pode ficar à vontade. Tipo, eu nunca pintei com aquarela. Não? Não. Tá, deixa eu te dar um help. Acho que não tem problema, né? Tu segura isso com essa mão. Esse É que o ideal é quem já pinta, né? Mas enfim, vai ser bem difícil vocês acharem. vai ser quase impossível. Tipo, Sempre tenta segurar canhota, esses destro. dois. Hã? Ah, é verdade, tá. Destro ou canhota. Só me diz o que tem que fazer que aí deixa que eu faço. Segura o godê e o bloco de notas com a mão e a outra deixa livre pra pintar. Tá, mas tipo, é tinta normal? É a base de água. Não tem que ir molhando um pouquinho? Exatamente. Tu vai escolher um pouco da tinta, diluir na água, diluir aqui e ir pintando. Tá. Aí aqui tu tem algumas cores, aqui tu tem 2 espaços para fazer misturas e aqui tu tem 2 potinhos d'água. Aí o que acontece? Um deles tu usa para pegar água para fazer o pigmento e o outro tu usa para limpar o pincel. Aí tem 2 pincéis aqui, um deles é para blocagem e o outro é para detalhamento. Tá, só uma coisa, eu tenho que botar água com a tinta misturadinha e vai passando, né? Tá, fechou. Já tava sujo, hein?
não tivesse, que eu ia fazer assim. Mas aí ia fazer a minha. Vou botar um aqui. Pera, mas eu posso apoiar os pincéis? Faz Tá. da maneira que tu achar melhor, tá bom? Não, obrigada. Você pode usar água pra lavar o pincel também, os pontinhos. Tá. É só um pedacinho dele, né? Sim, sim. Tá. A pessoa fica com medo de entrar quando não tá aberto e fica olhando assim de fora. Muito bom. Ficou bonito isso. Vai dar muito, né? Caramba, muito show. Não queria me matar. Vocês vão ter que trocar água, tá confundido. Não, já tá bom já. Vamos lá, preciso só te fazer 3 perguntinhas agora, tá bom? Então, dona moça, a primeira pergunta é se tu sentiu alguma dificuldade ao longo do processo, tirando a de ser tudo novo. Tipo, eu senti dificuldade, acho que nessa questão de deixar os pincéis de lado, assim. Tipo, seria legal ter algum lugar pra apoiar, assim, não sei, por exemplo. Depois que eu pensei nisso, eu tinha pensado em usar ou a minha orelha ou alguma coisa assim. Que aí eu não precisaria ficar, tipo, toda hora só pegar aqui pra consertar. Show. Tu tem o hábito de pintar? Digitalmente, sim. Só pintura digital, Pintura no tradicional nada. Cara, não, só pintura com lápis. Mas com tinta mesmo, assim, não. A terceira pergunta eu não sei se aplica, mas era justamente se tu tivesse no cenário ideal, como tu faria todo esse processo. Se eu não precisasse... Lembrando de imaginar que tu tá, Sem tipo, mesa. na rua e... Exatamente. Tá. É tipo, ter alguma... Pra mim, isso aqui tinha que alguma coisa apoiar, segurar, assim, pra eu não ter que usar essa mão. Talvez só de apoio, assim, seria muito mais fácil, porque ia ficar fixo pra mim. Mas como eu não tinha, eu fiz isso aqui, ó. De alguma forma de apoiar os lápis não, a tinta também. Não a tinta em si, mas os pincéis. Sabe? Algo assim. Tá bom, show. É isso, gente. Espero Fechou. ter ajudado. Muito obrigado, dona... Tudo bem, Raquel? Tudo bom? Tu me permite gravar? Show de bola. Perdi o fio da meada. Então, a gente está fazendo uma análise da tarefa para desenvolver um projeto sobre godês de aquarela. Então, a gente está tentando simular um ambiente onde tu estaria num lugar não prático, digamos assim, na rua, e tu iria começar a pintar. Então, eu vou pedir para te usar o mínimo possível a mesa. Tranquilo? É isso, pode ficar à vontade. A água eu posso deixar na mesa. Pode. Água pode. Tá. O que tu não conseguir fazer malabares, tu deixa na mesa. E eu tenho que usar mais de uma cor? Contigo, fica à vontade. Aqui. As cores também, no caso, seria legal eu estar na mão, né?
O máximo de coisa que tu puder manter nas mãos. Tá. Vai, eu meto um azul ou um verde, será? Vou meter um azul. Não tem tempo. Não. Deixa eu ficar aqui. É muito massa ver o pessoal no meio da rua, assim, com aquelas mini bandejinhas. Cara, eu não sei se tu conhece o Marco Bucci. Ah, é um cara, tipo, muito pica, assim. Muito massa o trabalho dele. E ele faz pintura digital com cara de tradicional. E ele faz muita aquarela, assim. E daí o hábito de pintar na rua eu peguei vendo um vídeo dele. Que ele pegava um bloquinho, mais ou menos desse tamanho também, um godê gigantesco, 2 copos de água e, tipo, parava no meio da rua e tirava tudo isso pra fora, assim, e fazia um negócio incrível que eu não consigo fazer dentro de uma sala com a tinta que eu quiser, sabe? Sentado, com o tempo que eu quiser. Eu achei aquilo demais. E esse cara fez, tipo, construção, assim, com muito detalhado. Sim. Já tá imprimindo em 3D, João? Já agradece? Oi? Já agradece imprimir em 3D? Vender. Sim, mano, eu fico lá na autonomia, aí eu fico imprimindo várias coisas. É, eu sou obrigada, né? Lá. Infelizmente é meu trabalho. Ele só não emprego pra mim. É, ficaria horas aqui. Mas difícil. Né? Tem dois trabalhos dele. Né? Né? Tem o quê? Tô trabalhando, né? Acho que é isso. Fechou? Deixa eu... Já ter feito isso o tempo todo. Isso é uma boa. Eu pinto mais um pouquinho. Tranquilo. Se quiser colocar os dois, Não, vou botar, não quero. precisa, pode falar. Eu corto isso no áudio. Mas dá, hein? Na edição de vídeo. Nossa. Vocês vão apresentar? Ou é só entregar? Era pra apresentar, mas acho que agora é só entregar. Como é que é pra fazer ergonomia com a Raquel presencial? Ergonomia a gente não fez na pandemia, a gente só fez presencial, né? Eu tô curtindo a full. Então, acho que é legal. A gente fez online. Ah. Tipo, a análise da tarefa que a gente fez com a gente mesmo. Ah, ela comentou E bastante tava com sobre. mais uma pessoa, que era tipo... Nada demais, assim. Show, vamos lá. Pra gente finalizar agora, de fazer só 3 perguntinhas. A primeira é se tu teve alguma dificuldade ao longo do processo. Acho que segurar o papel, ter apoio pra secar o pincel no papel foi mais difícil. Tranquilo. A segunda era se tu tem o hábito de pintar, geralmente. Não muito, não. Aquarela Às também? vezes, Nunca? aquarela não. Só tinha usado o lápis aquarela. Tá. E a última é, num cenário ideal, como tu faria isso? Como eu faria aquarela? Sentadinha. Como... Não. Uma mesa. Se tu tivesse o equipamento da tua preferência, assim, como tu faria esse processo ainda nesse cenário de ser prático, de pé, em algum lugar? Eu acho que eu teria as cores preparadas antes, já num potinho. Teria água, acho que mais segura, assim, pra não derrubar em nenhum lugar. E
E é isso, e um apoio pro papel, que foi mais difícil, um lugar pra conseguir, tipo, secar o papel com força só assim. Só usar uma agulha. Fechou. Obrigado, dona moça. Valeu. Tranquilo. Tu me permite gravar, né? Fechou. Cara, primeiro um contexto breve sobre o projeto. A gente está estudando godês de aquarela, então godês é esse suportezinho da tinta. Só que a gente está estudando num ambiente específico, então para quem pinta na rua, sabe? E precisa desse equipamento de maneira mais ágil. Então a única coisa que eu vou pedir para ti é para te pintar um pouquinho aquarela. Diz que nunca pintou, né? Cara, é bem simples. Tu tem aqui 2 suportes de água e o godê e as tintas já distribuídas aqui. Então o que a gente geralmente faz é pegar o pincel, molha um pouquinho na água, pega a tinta ali e mistura assim, e utiliza esse pigmento que tu misturou para pintar. Então uma das águas tu usa para limpar o pincel, a outra tu usa para fazer mais pigmento. E é isso. E tem 2 pincéis aqui, um para pintar e outro para detalhes, e aqui tem um paninho caso tu queira secar o pincel ou algo do gênero. Tá, beleza. Aí eu molho o pincel e boto um pouquinho de água aqui dentro, no caso. Tipo, Tu mais pega daqui a tinta, tu molha, aí tu mais pega um pouquinho de tinta e mistura em outro lugar, assim. Ah, entendi. Tá, bota isso aí. Tá, eu posso começar já? Pode ficar à vontade. Beleza. Aí, a única coisa é a questão do... Como a gente está tentando um ambiente mais prático e com menos apoio possível, eu preciso que tu tente equilibrar o máximo de coisas possível nas tuas mãos e tente evitar usar o mínimo possível a mesa. Tá. Bota isso aí. Será que vai dar ruim? Não existe certo e errado, dá os teus pulos. Ah, tá esse maltado aí, jogar lá atrás. É, eu acho que eu vou desenhar um pouco. Já fiz cagada aqui, mas tudo bem. Que delícia! Cara, eu vou começar a pintar. É gostosinho, né? Muito obrigado por isso. Já tô usando aqui porque só ficou azul, beleza? Tá, Tranquilo. calma, deixa eu limpar aqui. Nossa. Dá pra ver que eu tenho uma como é que chama? Uma... Aptidão. Nossa senhora. Tudo bem, prof? Como é que fala? Intimidade, né? Com o pincel. Isso aí eu tenho de sobra. Posso ir pintando aqui, mano? Pode ficar à vontade, Acabei velho. de me sujar. Que tinta é essa? É aquarela. Essa é a base de água. Não, calma que já fiz errado. Tá, né? É isso? Vou que eu pinto mais? Cara, contigo. Posso? Tá bom. Um copinho que tenha essa ranhurinha aqui, eu achei legal, cara. Aham. Daí dá pra dar uma esfregadinha do pincel, tá ligado? Aham. Tu já pinta de aquarela, mano? Sim, sim. Ah, então tu tá ligado. Não, mas eu nunca tinha pensado nisso, tá? A tua perspectiva foi realmente muito interessante. É legal fazer comigo, porque eu não manjo nada. Uhum. É, eu botei muita água, né? Mas Tá é bom, isso. tá bom. Tá, meu jovem, só te fazer algumas perguntinhas, 3 perguntinhas bem rápidas. Vale. Tranquilo? Primeiro, tu sentiu dificuldade, alguma dificuldade ao longo do processo?
no caso, equilibrar ali no meu braço, né? Aham. Mas eu gostei do jeito que, tipo, essa parada aqui, ela, tipo, dá uma encaixadinha. Aham. Encaixar no braço, assim, eu acho bacana. Se a água conseguir ficar aqui também, eu achei legal. A dificuldade daí, o resto foi mais em relação a eu não ter o contato. Aí eu não sabia a quantidade de água, eu me embaralhei tudo aqui nas tintas aqui, molhei tudo esses, misturei tinta em tudo que é lugar. Mas... não tive, achei que ia ser pior. Foi legal até. As outras duas dúvidas são só mais para registro, então o primeiro é se tu tinha hábito de pintar. Não, né? E a outra é, cara, se tu fosse fazer isso num ambiente perfeito e tu tivesse como tu gostaria, como tu faria esse processo, assim? Como que eu faria? É. Eu acho que eu ia gostar de pintar uma folha maior, talvez. Uhum. Isso entra na resposta? Sim, né? sim, é bem importante, inclusive. E aí eu não testei outras posições, mas talvez se eu tivesse um negócio assim, um suporte assim, daí seria melhor, né? Mas na rua, aí tipo, você teria suporte em casa, né? Seria o ambiente perfeito, né? Eu botava a tintinha, a aguinha, e aí tivesse outro lugar separado, tipo, que eu conseguisse não confundir, né? Ia ser interessante. E na rua eu acho que eu me dei bem com essa forma improvisada aqui. É? Eu acho que até o conhecimento que eu tenho até agora, eu acho que me ajudaria desse jeito aqui mesmo. Tá improvisado. Seria Muito bom. interessante. Fechou. É isso. Espero ter ajudado. Claro. Tá bom, fechou, boa tarde. Tu me permite gravar, né? Tá bom. Só um breve contexto. Eu estou fazendo uma análise da tarefa e o objetivo é a gente desenvolver um produto vinculado a godês de aquarela. E é isso. Então eu vou pedir para te printar, fique à vontade. Eu vou observar o teu processo, então contigo. Eu fiz inteiro? Oi? Precisa pintar inteiro? Isso. Deixa eu só botar água para ti. Eu esqueci de botar água.